os Sumérios. A primeira civilização da Terra, antes do Egito ou da China, antes de qualquer império que conhecemos, existiu um povo que ergueu cidades, leis e astronomia. Tudo isso enquanto o resto do mundo ainda vivia na escuridão da pré-história. Estes são os Sumérios. No Vale do Eufrates e Tigre, inventaram a escrita cuneiforme, formaram as primeiras cidades-estado, fizeram os primeiros sistemas de irrigação, matemática, astronomia. Esta é a primeira civilização de muitas da nossa nova série deste canal. Gostou? Curta, se inscreva, ative o sininho de notificações para continuar acompanhando cada episódio. 6.000 anos atrás, o mundo era completamente diferente. A maior parte da humanidade vivia em pequenas aldeias, enquanto tribos isoladas vagavam pelo deserto e pelas planícies, sem cidades e sem leis. Algo extraordinário começou a surgir entre dois rios, o Tigre e o Eufrates. Lá, no coração da Mesopotâmia, um povo desconhecido ergueu as primeiras cidades do planeta. Criaram sistemas de irrigação capazes de transformar a terra seca em campos férteis. Construíram templos gigantescos, organizaram governos complexos, desenvolveram matemática, astronomia e inventaram algo que mudaria para sempre a história humana: a escrita cuneiforme. Esses foram os Sumérios, a mais antiga civilização conhecida, muito antes do Egito, da Grécia ou da China. Eles já tinham leis, escolas, comércio, agricultura avançada e cidades com dezenas de milhares de habitantes. E nesta série você vai descobrir como eles viveram, pensavam e como construíram tudo isso, além de como o seu legado ainda está escondido no nosso mundo moderno. E você que ama a história, a arqueologia e as grandes civilizações do passado, inscreva-se agora e embarque no primeiro capítulo da nossa jornada. Não sabemos exatamente de onde vieram. Alguns arqueólogos acreditam que migraram das montanhas do leste. Outros dizem que já viviam ali desde tempos imemoriais. Mas o fato é simples: foram eles que deram início àquilo que chamamos de civilização. Os primeiros sumérios começaram cultivando cevada e trigo. Aprenderam a domesticar animais, controlar enchentes e usar a água dos rios para irrigar a terra. E isso mudou tudo. Alimento abundante significa mais pessoas significam vilarejos, e vilarejos começam a se transformar em cidades, com ruas, templos, mercados, artesãos, sacerdotes e soldados. Nomes que ecoam como lendas, mas que foram absolutamente reais. Uruk, por exemplo, chegou a ter mais de 40.000 habitantes, em um tempo em que o resto do mundo sequer sonhava com algo parecido. Era tão impressionante que muitos historiadores a chamam de a primeira verdadeira cidade da história. Ao centro de cada cidade havia algo monumental: os zigurates, enormes templos construídos para aproximar os humanos dos deuses. E entre todas as invenções sumérias, nenhuma foi tão revolucionária quanto a escrita, que por volta de 3400 a.C., os sumérios criaram a escrita cuneiforme, pressionando estiletes de madeira em tábuas de argila fresca. No começo, era simples registro de comércio, mas pouco a pouco ela evoluiu, permitindo escrever leis, literatura, poesia, mitologia, matemática e até astronomia. E pela primeira vez na história humana, a memória deixou de depender apenas da boca dos velhos. As cidades sumérias eram independentes. Cada uma delas funcionava como uma cidade-estado, com seu próprio rei, suas próprias leis e seus próprios deuses. No topo estava o Lugal, o denominado Homem Grande, o rei guerreiro. Abaixo dele vinham sacerdotes, comerciantes, artesãos e agricultores. No último nível se encontravam os escravos de guerra. Para manter tudo funcionando, eram necessários sistemas complexos: coleta de impostos, distribuição de grãos, controle da irrigação, defesa militar e justiça. Era de fato um estado. Os sumérios criaram a roda, aperfeiçoaram e diversificaram os barcos. Mapearam constelações, inventaram o sistema sexagesimal com base no número 60, onde usamos, até hoje, para contar segundos e minutos. Eles sabiam prever estações pela posição dos astros,
e compreendiam melhor o céu do que qualquer outro povo da época, pois para eles, o universo era governado por deuses poderosos e temperamentais. Cada cidade tinha seu deus patrono, Enkiu, sábio das águas, Inanna, deusa da guerra e do amor, Anu, o senhor dos céus, Enlil, o deus do vento e das tempestades. Os templos administravam a economia, guardavam grãos, registravam transações e tinham grande poder. Como podem ver, a religião era inseparável do governo. E é dos Sumérios que nasce uma das histórias mais antigas da humanidade, a epopeia de Gilgamesh, um rei semideus que busca a imortalidade após perder seu melhor amigo, Enkidu. É impossível ignorar como esse mito ecoa em histórias posteriores, inclusive na tradição bíblica. Mas nem tudo eram conquistas culturais. Por séculos, os sumérios viveram em conflito constante, até que um povo vizinho, os acadianos, liderados por Sargão, o Grande, conquistou todas as cidades sumérias, formando assim o primeiro grande império da história. Mesmo quando desapareceram, os sumérios permaneceram. Cada sociedade posterior, como os acádios, babilônios, assírios, persas, herdou algo deles, desde a escrita ou a matemática, até a burocracia e as leis, tudo baseadas em raízes sumérias. Os sumérios foram os pioneiros daquilo que chamamos de civilização. Foram os primeiros a organizar cidades, a observar as estrelas, a registrar a própria existência. Sem eles, muito do que somos hoje simplesmente não existiria. Esta foi apenas a primeira parte da nossa jornada pelas grandes civilizações do passado. Se você quer conhecer povos tão incríveis quanto os sumérios, inscreva-se, ative as notificações e continue com a gente.